Bem-vindos à nossa matéria de História da Igreja, Graça e Paz, e iremos iniciar nossa primeira aula com a importância do estudo da história da Igreja cristã. Então, todo cristão deve buscar na história da Igreja as origens para a defesa de sua fé, já que o cristianismo é uma religião histórica e apela para os fatos da história como um dos argumentos comprobatórios de sua veracidade. A apologia, um dos braços da teologia, divide-se em várias categorias, e uma delas é a apologia histórica, da qual você extrai as evidências para provar a singularidade empírica da religião cristã. É de suma importância o cristão conhecer a história de sua religião, os primórdios, as glórias e as vicissitudes pelas quais passou. Sem um conhecimento básico dessa história, muitas doutrinas seriam de difícil compreensão. A Igreja é muito mais do que uma instituição religiosa organizada. É a história de um povo salvo por meio do sacrifício de um Deus de amor. É a prova viva da ação divina na história da humanidade. Deus se manifesta e intervém no espaço e no tempo em prol do seu povo, peregrino e escolhido. A história foi comprada pelo sangue de seu fundador, que é Jesus Cristo. Construiu sua história em meio às terríveis perseguições imperiais e às abomináveis heresias daqueles que se diziam seus líderes. Entre a corrupção de uns e a glória e o ardor de outros, a Igreja prossegue, através dos séculos, vitoriosa, pois aquele que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é o seu sustentador e único alvo a ser almejado. Esta é a história da Igreja cristã, uma história de lágrimas, de sangue e de dedicação à causa de seu fundador, que é Jesus Cristo. Por isso, é de primordial importância o estudo da história da Igreja cristã, não só para os alunos de teologia, mas para todo cristão que queira conhecer suas origens. Agora, sobre o nascimento do cristianismo, os primórdios. Para compreendermos melhor a razão do nascimento de Cristo na época dos Césares e da difusão do cristianismo apostólico, temos antes de buscar o contexto histórico, sociocultural, político e religioso no período do primeiro século da era cristã. Muitas foram as contribuições do antigo mundo para a chegada de Cristo e sua doutrina. Ao estudarmos os períodos anteriores à vinda do Messias, percebemos a providência divina ao preparar o cenário para a chegada de seu plano de salvação. O ambiente histórico em que Cristo surgiu cooperou de modo colossal para a disseminação do Evangelho. Nesse período, 3 povos, por sua rica contribuição, merecem destaque: os judeus, os romanos e os gregos. A seguir, ainda que resumidamente, daremos um perfil dessas contribuições. Por exemplo, agora falando sobre os judeus, a mentalidade religiosa judaica, quanto à espera iminente de um Messias, facilitou a aceitação da mensagem de Jesus como o Messias prometido. Outro fator importante de contribuição foi o monoteísmo rígido, herdado da religião mosaica, com sua alta ética moralista baseado na lei de Moisés. Assim, o mundo religioso de então estava preparado psicologicamente para a chegada de um Messias. Então, como a religião mosaica
de Moisés era baseado em um Deus monoteísta, ou seja, uma religião que creia na existência de apenas um único Deus, apenas uma única divindade, isso facilitou para a aceitação da religião cristã. Agora, sobre os romanos. O Império Romano dominava o mundo da época em que Cristo nasceu. A extensão do império, que concorreu para a unificação dos povos, facilitou a difusão da mensagem cristã. Outra contribuição foi proporcionada pela boa infraestrutura das estradas e das cidades romanas, com o anexo de novas terras pelo desbravamento do exército romano. Foi fácil a disseminação do evangelho em religiões estrangeiras. O latim e o grego eram línguas universais e facilitavam a transmissão das boas novas. Então aqui nós já vimos dois pontos fundamentais, dois povos fundamentais para a disseminação do cristianismo. No caso, os judeus, que era uma religião monoteísta, isso já facilitou a aceitação do monoteísmo do cristianismo, e também os romanos, já que através dos romanos houve uma união de todo o mundo antigo daquela época, já que o Império Romano dominava praticamente quase todas as terras daquela época, as terras próximas, e eles construíram diversas estradas que eram muito bem pavimentadas, bem construídas, que facilitava as viagens para outras localidades, já que as estradas que eles construíram uniam regiões, povoados distantes, povos distantes, reinos distantes, que estavam sob o seu domínio. Eram países que eram estados vassalos de Roma. Agora sobre os gregos, que é um outro povo também, que facilitou a questão da disseminação do cristianismo. Sem dúvida, uma das inestimáveis riquezas legadas pelos gregos foi a língua. Tanto é que no Novo Testamento foi escrito em grego, mais especificamente o grego koiné, qual foi utilizado para nos escritos do Novo Testamento, tanto nos Evangelhos, tanto no livro histórico que é Atos dos Apóstolos, tanto nas epístolas, tanto as paulinas quanto as epístolas gerais, e também tanto o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, além disso, as ideias de seus famosos filósofos levaram o povo a inquirir sobre os mistérios da vida, sobre o ser e sobre Deus, bem como sobre a razão e o propósito de sua existência. O Evangelho oferecia respostas sensatas para todas as questões intrigantes. Enfim, todas essas contribuições juntas ofereceram um ambiente propício para a chegada do Filho de Deus. Foi uma época ímpar, predestinada, não houve como não houve em toda a história. Agora, sobre a chegada do Messias. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4,16. Seu nome é Yeshua, que é Jesus. Sua mãe chamava-se Miriam, que significa Maria, casada com Yosef, que é José, que era carpinteiro. Logo na infância, fora morar em Nazaré, cidade isolada nas montanhas da Galileia, próxima da movimentada estrada que ligava a Mesopotâmia ao Egito. Mesopotâmia, que é a região entre rios, que é a região do rio que ficava próximo do rio Eufrates e do rio Tigre. Mesopotâmia, região entre rios. Ali ele viveu e cresceu, um judeu entre os judeus, aparentemente um homem entre outros homens. Em Roma, nessa época, reinava Tibério. Na Galileia era Herodes. Com seus dentes de ferro, Roma continuava conquistando terras
sem imaginar que ali estava uma força muito superior à sua, que conquistaria mais vidas do que as 7 colinas jamais sonhavam. Um poder contra o qual o Império Romano empenharia toda a sua força para destruir, para depois cair vencido de joelhos. Ali estava um homem que, de forma estranha e espantosa, colocaria seu nome acima de todo nome. Um homem que se apoderaria das vidas, dos corações e das mentes, como Roma se apoderara dos corpos. Um homem que era muito mais do que um homem, alguém de quem sempre falaram as profecias e os profetas. Esse homem é Jesus de Nazaré, o Messias. Ele chegou, talvez não como muitos esperavam, mas ele chegou, e cada situação de sua vida era o cumprimento das milenares palavras dos profetas. Multidões o seguiam, porque experimentavam o poder de seus atos e a verdade de suas palavras. Foram apenas 3 anos e meio, preenchidos com curas, libertações e ensinos de sabedoria, ao fim dos quais, como um criminoso, foi levado a julgamento, e como o mais hediondo dos homens, foi colocado na cruz, como um bandido, como alguém, um pecador, ele foi colocado na cruz. Mas sua morte não era o fim, era apenas o começo de uma nova era, pois ele ressuscitou, e 2000 anos de história são uma prova extremamente sólida de que ele veio ao mundo não por coincidência ou por acaso. Antes ele veio sim, de acordo com suas próprias palavras. Cumpriu o que estava escrito. Desde então, os homens passariam a contar os tempos como antes e depois dele, antes de Cristo, depois de Cristo. Tornou-se o marco divisor da história e o marco divisor das almas e da humanidade. Sua vida, suas palavras e seus feitos não puderam de forma nenhuma ser ignorados. A história encontrou seu centro, sua razão, seu núcleo, um eixo sobre o qual girar. Então aqui nós finalizamos nossa primeira aula sobre a história da igreja. E assim eu despeço de vocês, graça e paz, e até a próxima aula.